Olá, você que nos acompanha, estamos iniciando mais uma edição do podcast Falando Nisso, podcast da 102, o podcast da Alternativa FM, que vai ao ar toda quinta-feira ao meio-dia na Rádio Alternativa FM e também no nosso canal do YouTube, sempre com o apoio da Avelino Braganholo S.A., Papel e Embalagens, embalando o presente, preservando o futuro, e Mercado Marine, na Avenida Padre João Boteiro, em frente à Praça Municipal de Passos Maia, são os nossos patrocinadores do podcast Falando Nisso. E hoje, com muita alegria, estamos recebendo a Thaís Figueiredo, mamãe do Calu. Oi. E a gente vai bater um papo especial, ela que vai contar um pouquinho da sua trajetória e também vai falar a respeito sobre um tema que é muito importante, porque neste mês de abril a gente trabalha uma temática para a gente ter um pouquinho mais de consciência, né, no Abril Azul sobre o autismo. E a Thaís, ela é especialista, podemos dizer assim, nesse assunto, porque além de ela trabalhar com a educação especial, ela também é mamãe de um menino muito especial e ela vai contar algumas das experiências que ela teve com ele. Thaís, seja bem-vinda aqui ao podcast Falando Nisso. Tudo bem para todos? Estou aberta para qualquer pergunta que vocês queiram saber, né? Sobre o autismo, sobre a maternidade, que é bem desafiadora, né? É bem desafiadora, mas também é um aprendizado para a vida inteira. E está crescendo muito o número de autistas. Em cada 36 crianças, uma é autista. O espectro é muito grande. Então, é bem importante que a comunidade, que nós como cidadãos, aprendemos a lidar, né? Com a diversidade. Com toda certeza. E Thaís, para a gente começar aqui a nossa conversa, conta pra gente quem que é a Thaís, da onde que ela veio, é faxinalense ou não é? Conta pra gente. Eu faz 12 anos que eu estou em Faxinal. Faz 12 anos agora em agosto. Sou do Rio Grande do Sul, de Pelotas. Eu e Caluanã. Né, tchê? E a gente veio para Faxinal por uma separação, né? Meio conturbada com o pai dele. Aí vim morar aqui. A minha irmã é da farmácia Faxinal. É dona da farmácia Faxinal do Laboratório Evolução. Vim para cá, que é a minha rede de apoio, a minha irmã e meu cunhado, né? São minhas redes de apoio. E aí aqui a gente começou a trilhar um caminho novo, eu, Caluanã. Aí com 3 anos e 7 meses, ele veio com 2 anos. Com 3 anos e 7 meses eu consegui o laudo dele, né? Fizemos todo. Porque quando tu pega um laudo de autista, não é assim tu chegar no médico e conseguir. São 4 meses, 6 meses de muito teste com fono, com TO, com neuropsicóloga, com psiquiatra, com neuro, é toda uma equipe, né? Com muito teste, muita entrevista, porque não existe um exame clínico de a criança é autista, não existe. São exames psicológicos, assim mesmo, né? De rotina, assim, que a gente vai vendo, de experiência, de entrevista. E aí conseguiu o laudo do Clonan. Ele faz, tanto que ele faz 10 anos que ele faz tratamento na PAI, terapias, acompanhamento. Até os 6 ele foi na sala de estimulação. E depois dos 6 anos nós continuamos, graças a Deus que nós temos a PAI aqui em Faxinal. E é uma instituição que a gente tem que agradecer muito, porque nos outros municípios não tem, infelizmente. Uma lista de espera, ali em Xanxerê está de 3 a 4 anos. Nossa, aqui no máximo, sei lá, acho que um ano, nem isso. Que tem o suporte. A prefeitura dá o suporte também. As escolas também dão o suporte. Então, eu tenho uma gratidão muito grande. Sou faxinalense de coração. Que legal, que bacana. Já adotou o Faxinal dos Guedes Já. no Eu acho que ele coração? me adotou primeiro. Eu e com a Lu. E o Calu, Caluanã, da onde que surgiu esse nome? Esse nome é um nome indígena. Quando eu fiquei grávida do Clanã, eu tive pré-eclâmpsia. Foi uma gravidez bem difícil, né? Eu já estava com 39 anos. E aí eu queria um nome forte, eu queria um nome que contasse a história dele. Que contasse a história dele. E aí eu escolhi Calonã, que é um nome indígena, quer dizer filho corajoso, homem valente. Olha só, Para ele ter a trajetória dele já firme. que nome diferente esse. E falando um pouquinho sobre o autismo, quando que você percebeu que o seu filho talvez teria algo Eu diferente? sempre trabalhei na área da saúde, na parte administrativa, né? Em farmácia, na parte do digitação de projetos de saúde familiar. Então, eu sempre convivi bastante, né? Na parte da diversidade, da neurodiversidade. E o Calu, com 2 meses, eu como mãe, eu percebi que ele era autista.
né? Ah, é porque a mãe é velha. Ah, porque a mãe tá vendo coisa. Mas o Calu era uma criança que ele não dormia. Verdade. Não é assim, é verdade, né? Esse é uma memória de ouro também, tem mais isto. O Calu, ele passava 3, 4 dias sem dormir. Sem E não é dúvida. assim, ah, ele não dormiu de noite, dorme de dia. E gritando, ele gritava muito. E eu morava num condomínio em Pelotas, de 1.000 apartamentos. As pessoas batiam na porta. Diziam, não, mas eu tenho a simpatia. É essa simpatia. Não, é banho com camomila. É isso, é aquele outro. Não, é. Ah, tal simpatia pra cá. Ah, não, mas eu ninava assim. E nada. Eu passava a noite inteira caminhando dentro do condomínio quando era verão, para ele manter um pouco de calma. E ele foi uma criança que ele teve acompanhamento desde que nasceu. Aí ele tinha muita intolerância à lactose, a ovo. Para te ter uma ideia, com 8 meses, ele comeu uma pera, foi parar no pronto-socorro e ficou todinho inchado, com alergia. Então, eu tinha essa peculiaridade. Tinha sempre ter contato comigo, eu sempre tinha que estar junto com ele, como até hoje é, né? Sim. Bem É, apegado. é uma dupla, né, Calu? É uma dupla que dá certo, nós dois. E a irritabilidade, questão assim de claridade também, nunca foi muito a praia dele, quando pequeno. Ele escalava qualquer coisa, mas não caminhava. E a primeira palavra que ele disse foi Thaís, Thaís. porque ele estava atrasado o leite. Não podia. Não podia trocar mamadeira, não podia trocar o leite, cada vez trocar roupa. Mas não é assim um choro, é um desespero. Então, não tinha coisa certa, né? Aí a pediatra na época, ah, não, porque ele tem problema gastro, aí ele tem irritabilidade. Aí eu vim para faxinal. Aí o Calu teve uma. Como ele não sabe sentir dor, não é que ele não sinta, ele não sabe dizer. Porque um autista, quando ele tem dor no braço, ele tem dor em todo o corpo. Verdade. Responde em todo o corpo, então eles não sabem dizer. Por isso que as pessoas dizem assim, ah, tem que pegar uma vara. Não, gente, não façam isso. Não pegam vara, não deem palmada, não usem violência, porque não vai educar nem uma pessoa típica, muito menos uma típica, Como criança. né? A gente coloca limite, e quem convive conosco sabe que eu coloco bastante limite na vida do Clonan. Porque tem que ser educado, né, filho? Bem educadão, assim, bem bonitão, mas sem violência, né? Então, o Caluanã, ele é uma criança, ele não sabia assim, sentir dor nem nada. E quando a gente foi ver, a creche, ele frequentava a creche aqui em Faxinal. A diretora na época da Leonice Baldecira foi e disse, não, ele não tá respirando. Aí fomos direto para fazer uma ultrassom, o pulmão dele já não estava funcionando mais. Isso ele tinha 2 anos e alguns meses. Aí a gente foi para Chapecó. Quando chegou em Chapecó, todo mundo tratou ele como autista. Os enfermeiros, o pediatra. E aí eu fui e falei pro pediatra Toralmara na época, eu disse, olha, eu tenho suspeita que ela é autista desde 2 meses. Né? E falei, ele não dorme, ele tem uma seletividade muito severa, questão de roupa, questão de etiqueta, Jaqueta? né? Tudo assim. E ele disse, não, vou te dar um encaminhamento, então tu leva para a pediatra do município, passa a encaminhar para a doutora Cátia. E foi daí que nós começamos a trilhar. E o laudo veio com 3 anos e 7 meses. Aí, início, comecei a fazer o tratamento lá em Chapecó. Eu não sabia que podia chegar na PAI e fazer, Uhum. né? A gente não tem essa informação. Porque aí que a gente vê assim, como a gente é bitolado, né? A gente só sabe trabalhar aquele problema quando ele aparece na vida da gente, Pois é. né? Nem um problema, uma situação, né? A situação apareceu, tu tem que enfrentar. E tu só vai saber enfrentar quando tu tiveres vivendo ela. Infelizmente é assim, é pela dor que a gente aprende, né? Com certeza. E aí falaram, sério, tem que ser na PAI. Aí eu fui na PAI, dentro de 15 dias, o Calu já estava fazendo ecoterapia, fono, TO, terapeuta ocupacional, né? Psicóloga, natação. Ele faz físio hoje em dia, faz uns 3 anos pra cá ele está fazendo físio, fisioterapia também, tudo pela PAI, Tudo pela pai. sabe? E são profissionais, assim, capacitados, humanos, mas entendem, porque não é esse universo do autismo, e eu acho bem importante sempre reforçar isso aí, é um universo que a gente tem que ficar bem atento, porque infelizmente virou um mercado, entende? Então, eu tenho a cura do autismo. O autismo não é doença para curar, é um transtorno para o resto da vida, né?
Então, não existe cura, foge disso. Remédio milagroso não existe. Existe terapia, uma família comprometida, né? Alinhado com a parte escolar, que é importantíssima, com a parte da terapeuta, com a parte de vínculo, que a gente tem que ter esse vínculo, né? Vira de costa. A gente vira de. A gente vira. A gente tem que ter esse vínculo, mas não existe milagre. Isso é uma coisa bem importante. Ah, que fulano tem um remédio milagroso. Ah, fulano tem uma reza milagrosa. Não existe, gente. O que salva é a ciência. A fé, pra gente se manter firme, né? Que é importante a gente acreditar em Deus, mas não existe milagre. E a senhora teve medo no decorrer desse caminho? Como que a senhora se sentiu quando descobriu que era isso? Talvez até foi um certo alívio, porque a senhora tinha desconfiança. Sim, é muito comum as famílias terem um luto, que se chamam, né? Eu nunca tive. Eu nunca tive porque eu acho que o laudo ele não é uma sentença, ele é um caminho. E isso é bem importante as pessoas entenderem. Ah, eu vou rotular meu filho, não. Tu vais entender que ele está nesse espectro, que é imenso, que ele não vem sozinho. Geralmente, o autista, ou ele vem com TDAH, ou ele vem com as crises de ansiedade, né? Com esquizofrenia. Tem vários tipos, né? Eu digo que ele não é um transtorno egoísta. Ele sempre está de mãozinha dada com o outro. Então, tu tem que saber conhecer teu filho. Tu tem que estudar, tu tem que ver. E eu tenho muito orgulho do meu filho. Eu digo que eu não troco meu filho por nada deste mundo. É uma caminhada árdua? É. É uma caminhada cansativa? É. Não vamos romantizar, né? Tem noites que eu durmo 1 hora, 2 horas. Pode ver, ele tá aqui, mas ele tá sempre se mexendo. Isso é verdade. Isso é verdade, né? É verdade isso que a mãe tá falando, entende? E tu tem que deixar, porque é o estilo dele. É a maneira de regular, ele tá num ambiente diferente, num horário diferente, a rotina é muito importante para eles. Mas eu nunca me senti triste, não. Preocupada, estudo bastante, estou terminando de fazer o ABA, aplicador de ABA, né? Eu terminei agora de fazer a pós de educação inclusiva, estou sempre estudando, porque eu acho que o estudo e conhecimento te liberta, mas medo nunca tive, não. Sou gaúcha, gaúcha não tem medo. E hoje, olhando para trás, o que a senhora diria para Thaís lá do começo? Que me saí muito bem. Me saí muito bem. Porque assim, ó, quanto depende do SUS, é complicado, sabe? Quando tu começa, quando tu começa a estudar e a ver casos assim, tão perto da gente como Xanxerê, como Chapecó, que as pessoas estão em fila 10 anos esperando uma vaga em Chapecó. Por que aconteceria? Teria que ter um CAPS na cidade, porque autista, ele é público para CAPS, né? Não para pai. E aí, nós não temos CAPS, nem em Chapecó, que é uma cidade maior, tem, mas é uma fila imensa. Então, esse tipo de angústia. E a ignorância, sabe? Das pessoas, o rótulo, o preconceito, Racismo. racismo, né? As pessoas têm muito preconceito, as pessoas têm muito medo. Eu ensino o Calu sempre a usar o cordão, né? Porque ele tem que saber que ele é. Ele tem que saber que o cérebro dele funciona de uma maneira diferente, e tudo bem. Mas ele tem que respeitar as regras, ele tem que ser cidadão, ele tem que ter compromisso, como todos nós temos. Do jeito dele, mas ele tem que ter. Entende? E o que me preocupa, o que me entristece nessa caminhada, ou as pessoas pegam capacitismo e acham que tem que botar uma redoma de vidro e nada fazer, ou então coloca lá pro fundo porque nunca vai ser nada. Os extremos, né? Infelizmente a gente vive hoje em dia. E aí o que vai te libertar, isso aí que vai libertar a família, vai ser o estudo. E no dia a dia de vocês, como que é a rotina de vocês? Tu disse que tem muitas vezes que dorme apenas 1 hora, né, É porque na tem noite. noite que ele não dorme. Ele, de manhã, ele vai para as terapias. Todos os dias ele tem terapia, tá? De manhã vai para terapia, à tarde a gente vai para a escola. Tem dias que ele tá muito agitado. Tem dias que ele tá mais agressivo, que ele tem crise de autoagressão, né? Tudo direitinho. Não gosta que eu fale. A mãe não vai falar, tá? A mãe vai respeitar. E então não é um momento para estar em público. Então, mas ele tem aula dele igual. Uhum. O Calu nunca quebra a rotina. Ele tem um quadro de rotina lá em casa, que ele sabe a hora que tem que escovar dente, que ele tem que comer, que ele tem que
Ele pode ver o computador, tem a hora certa, a hora que eu moro na frente do campo municipal, né, que é uma benção também, né? A hora que ele vai jogar bola, que ele vai brincar, mas tudo muito organizado. Porque ele precisa disso, para poder se manter seguro. Uhum. E aí ele vai para a escola, quando a gente consegue ir, eu sou professora dele, acompanho ele desde o 5º ano, tá no 8º. Vamos para a escola, depois da escola a gente vai para casa. Só que tem dias, assim, vamos dizer que na escola, ele fez uma prova, errou uma questão. Aquilo ali já é motivo do mundo terminar, porque ele não pode errar. Eles se cobram bastante, né? Bastante. Muito, muito, não tem ideia. E aí que entra questões mais delicadas, né? Que não vamos citar que tem criança junto, né? Mas entra questões até contra a vida, coisa assim, é bem... Então, por isso eu digo assim, ó, a importância que tem de ter esse diálogo família, equipe multidisciplinar, psiquiatra e escola e comunidade. Porque a gente cobra muito da escola, né? Mas cadê a comunidade? Cadê a fila do banco? Cadê o mercado? Né? Cadê um evento na praça? Tu, como cidadão, como é que tu te comporta quando uma criança está em crise? Tu vai falar que ele não tem educação, que ele não tem limite, que a mãe não soube educar? O Calu mesmo, ele tem uma mania. Quando ele quer uma coisa no mercado, ele senta na frente da prateleira. Que Né, legal. Calu? Quer dizer, não tão legal, mas Aí ele é senta, uma forma diferente. é a maneira de se comunicar. Digamos, é a bira dele. Aí ele vai caminhando, porque como ele tem uma seletividade alimentar severa, o Calu, né? Ele não se alimenta, né? Ele só usa um tipo de bolacha que ele se alimenta. Sensações. E aí, a gente vai pro mercado, e mercado é um evento, para ver se introduz alguma coisa. Ele tá comendo pão de queijo Pão de agora, queijo? né, Calu? Aí Olha nós só. vamos lá no Alfa, sentamos no Alfa e fizemos lanche de pão de queijo. Então, todas são estratégias, né? Mas se ele quer alguma coisa, uma bolacha diferente, ele vai sentar, não vai mexer na prateleira, não vai mexer, mas vai sentar até eu chegar ali e ele vai me contar e vai dizer que é aquele ali. É verdade. Olha só. A comunicação dele é assim, quando ele quer alguma coisa, né? Mas também é assim, ó, quando eu digo, hoje não tem dinheiro, hoje não dá. Ele vai aceitar. E é isso que as pessoas têm que entenderem. Eles têm uma maneira diferente de agir? Tem. Mas as regras é para todos. Creio eu que talvez a dificuldade das famílias não é conviver com a criança, ou a pessoa, o adulto, mas sim fazer com que as outras pessoas entendam que ele é diferente. Que ele é diferente e que não tem problema que ele, se ele precisar pular, né, ter algum gesto para regular, não tem problema. Não tem problema que ele tem 14 anos e gosta de brincar de bonequinho, tranquilo, entende? É o respeito ao outro. Mas, ao mesmo tempo, tem que entender assim, ó, ele faz uma prova, Calu, uma prova de 30 questões, ele faz em 5 minutos. Isso é verdade. 3, 5 minutos. E muitas vezes nessa questão das outras pessoas tira entender. 10. Olha só. Ele é bem inteligente. Então, são umas questões assim que a gente fica pensando como é importante o conhecimento, né? É exatamente por isso, porque o cérebro deles é muito mais avançado do que o nosso. Então, muitas vezes eles têm essa sensação de sentimentos enorme que a gente não consegue entender. E muitas vezes falta às pessoas ter empatia de chegar, ô mamãe, como que eu posso te ajudar? Sim, né? E até entender que quando a gente está numa crise, alguma coisa assim, que eu tenho que fazer o manejo, e eu faço, bem tranquilo, né? Faço, né? Tu sabe que eu faço. As pessoas não interrompam. De repente está com uma compra, uma coisa assim, pode ter um carro, dar uma carona, ou pegar uma coisa para mas não julgue. Uhum. Não julgue. Porque assim, ó, eles estão muito longe de ser mal educados. Eles estão muito longe. E eles têm um poder de observar muito, muito grande. Não pode mexer. Sim, eu sei. Não pode. E aí, assim, ó, eles têm esse poder de observar muito. A gente teve um quadro que fizeram de tampinha de garrafa. Lindo. Da Pai lá de Ponte Serrada que fez. Aí eu tava vendo o quadro lindo, né? Que ele olhou bem no meio e disse: mãe, aquela tampa tá frouxa. Eu disse: por favor, Calona. E eu fui lá ver, a tampa tava frouxa mesmo. Então, ele tem essas entrelinhas que eles veem bastante. Mas também, de repente, chegar e dizer para ele assim: olha, Calu, tem que. Eles são literais, né? Uhum. No exemplo que eu posso dar. Tomasse 1 litro d'água. Não, eu tomei um copo. Eles dizem: por que vai morrer tomando água? Eles: não, eu tô vivo. Entende? Eles têm essa parte literal. Eles têm essa inocência ainda. Uhum. Tanto que quando ele faz uma coisa errada, porque ele tá tá adolescente, né? Eu digo pra ele: se eu não posso te contar, por que tu não pode me contar? Ele me conta. Tu não tá sabendo? Não tô sabendo.
Olha só. E essa necessidade que eles têm, ó, de explorar o ambiente, também tem que deixar, Sim. né? E aí as pessoas dizem, ai, mas com mexilão, ai, porque eu não paro, não sei o quê. E muitos típicos são... O Calu nunca quebrou nada no campo, nunca pulou em cima de um banco. E tu vai ter um monte de típicos lá fazendo isso. Então a gente Exatamente. tem que olhar com um olhar mais respeitoso. Se tu não entende, busca. Né, meu amor? A gente busca conhecimento. Não tem cheiro. A gente busca conhecimento. Antes de julgar, busca conhecimento. E a gente percebe que ele é bastante do toque. Sim. Ele é bastante do toque. Ele saiu, ele encostou nas espumas, que a senhora tinha explicado para ele o que que era. Ele veio aqui perto de mim, ele olhou o Ele, ambiente. assim, ó, dependendo da textura, ele passa a língua. Uhum. É uma O microfone ele quase passou, né? Ele chegou... Eu dei uma olhadinha assim, vamos parar, né? E ele tem essa necessidade, eles têm essa necessidade. É muito deles, não é pra fazer. Não gostei disso. Vou cantar. Depois tu canta, tá? Ah, ele gosta de cantar? Aham. Falando nisso, com certeza, tipo, a gente muitas vezes só olha para as dificuldades do dia a dia que vocês Sim. enfrentam, que vocês encontram, e como tu disse, para vocês parece ser bem mais fácil porque ele tem uma rotina. Ele tem e ele cumpre aquela rotina. Mas com certeza tem muitos momentos que ele deve arrancar gargalhadas da senhora que... Não, até tem uma professora no colégio que me diz assim, mas vocês se divertem também? Eu disse, com certeza. A gente tem a dança da musiquinha quando a gente acerta uma coisa de matemática, que ele não é bom, eu também não sou. Entende? A gente dança em casa, ele imita Michael Jackson, ele me ensina, nós fizemos corrida, nós fizemos bolo, nós somos uma família normal, Caneca. né? Uma Ó. mãe solo com um filho normal. Uhum. A gente tem momentos de muita alegria porque a gente tem essa leveza. Verdade. A gente tem que ter essa leveza na vida. E na tua visão, você acha o que falta para a sociedade entender e compreender e talvez ajudar mais essas famílias? Resiliência. Resiliência. Porque assim, ó, tu pode imaginar fazer uma aula maravilhosa. Vou botar a aula que é mais meu universo, né? Ai, fiz uma aula com recurso, melhor recurso, com coisas maravilhosas. Tu passar e ele olhar assim. Porque ele também tem muito fraco. É, isso é muito fraco. Exigente. E aí tu vai chegar e ele assim, ah, eu falei, não, tu não falhaste. E de repente tu vem com uma folha de papel e um carvão e aquilo ali funcionar. Entende? Então tem que ter essa resiliência, e eu acho que esse é o grande aprendizado de quem vive com autista, é esse, é a resiliência. É saber assim, ó, que o amor sempre vai falar mais alto, mas o conhecimento também, o equilíbrio, entende? A inteligência emocional, a entender que tu não é estrela, tu é coadjuvante. Uhum. Entende? Ele tem que trabalhar pro bem-estar dele, e não para atrás de troféu que não vai adiantar. E nessa tua caminhada com ele, provavelmente já deve ter alguns momentos que não foi tão legal. Já passou por alguma situação, talvez preconceito, talvez... Muito, muito de chegar em lugares assim, em praça, coisa assim, e as pessoas retirarem. Entendesse? Só que aí que eu digo assim, tem essa vantagem da idade, né? Talvez se eu fosse mais nova, eu tinha outra cabeça de achar que a gente vai mudar o mundo, que a gente... Hoje em dia, não. Hoje em dia eu fortaleço meu filho. Ajudo as famílias que me procuro sempre, as famílias atípicas. Eu tenho um grupo no WhatsApp, que é todo o Brasil, né? Eu ajudo os professores, ajudo os pais, ajudo as mães, porque eu acho que essa ajuda é necessária de entender, e o que eu sempre passo é para a vida inteira. Tem fases fáceis? Tem, mas o autismo é uma montanha-russa. Pode amanhecer bem, como pode amanhecer ruim, entende? As crises são muito sérias. Uma quebra de rotina pode levar 3 meses para te regular a pessoa, né? Então, são coisas que a gente tem que entender. Mas também, como tu dissesse, a gente também tem um momento feliz. A gente também tem momentos de alegria. A gente faz piquenique no campo. Ele sai com o tio Mauro, vai para os laboratórios em Passo Maia, lá, Ponte Serrada, em Vargião, que o tio tem, e vai junto. Os tigres aqui de cachorrinhos. Depois pode assistir. De tanta melhor. Tá na negociação, tu é rápido, né, legal? Aproveitando que a senhora está concentrada aqui conversando, ele está tentando negociar. Aham. E dentro, claro, desses piqueniques, qual que foi a evolução dele que mais emocionou a senhora? Ele conseguir dizer o que sente, sabe?
Porque é muito difícil ter um filho assim que ele tem uma dor que ele não sabe dizer. Hoje em dia ele diz assim, ó, ele tá com dor de garganta, ele está me doendo o pescoço. É uma grande evolução. Comer um pão de queijo. Para muitas famílias pode ser um pão de... mas para mim é muito. Ele come miolinho, mas a gente senta lá no Alfa, a gente come o pão de queijo. Agora, mês passado veio teu Dindo, né, Caluz? Veio os Dindos dele do Rio Grande do Sul, vieram nos ver, fazia 7 anos que não viam a gente. Vieram ver o Caluanã, visitar. Ele sentou na mesa, que ele não senta com cheiro de alimentação, ele Não consegue. não consegue. Ele sentou com a mãozinha tapando o nariz, mas ele estava ali junto, entende? Então tem uma evolução muito grande. O Calu na escola tá mais educado, tá fazendo mais as tarefas, tem que melhorar muita coisa ainda, né? A gente sempre tem que melhorar. E quando ele concorda, ele beija. Entendeu? Quando ele tá concordando que eu tô falando, ele beija. E quando ele concorda, ele belisca. É? Entendeu? São... Não acho legal. São sentimentos primários que eles têm. Verdade. E não tem nada a ver com falta de educação. Sim. Então, eu acho que as pessoas têm que entenderem. É complexo. Eu, como mãe, acho que tinha que ter uma escola especializada. Não tinha que estar na escola regular. Eu, como mãe. Mas temos uma lei que garante e que obriga as famílias, né? Porque não é uma opção nossa, obriga a estar numa escola regular. É difícil estar numa sala com 5, com 4, numa turma de 30, é complicadíssimo. Porque às vezes eu dou aula para o coluna no escuro, né? Sem luz nenhuma. O que os colegas, de repente, levam um período para fazer, ele faz em 2 minutos, porque ele é muito rápido. Então, ele assimila as coisas muito rápido, ele tem esse hiperfoco em... Ele tem esse hiperfoco em pesquisa, né? Então, a gente tem essa rapidez. Então, é muito difícil nesse ambiente. E a escola é um ambiente difícil, né? Tem todas as histórias, todas as vidas. De repente, aquela criança não tem um laudo, mas ela tem um trauma. O próprio profissional, nós somos gente também, né? Exatamente. Então, eu acho que é um caminho muito, muito lento que a gente está, mas que cada dia vai evoluir mais. Creio que já aconteceu uma grande evolução desde o início, quando tu começou a cuidar dele, que tu Sim. descobriu, que tu teve o diagnóstico, até hoje teve uma grande evolução. Teve sim. Até as pessoas, até a madrinha, todo mundo conhece Caluanã, porque eu nunca escondi o laudo dele. Eu nunca escondi as dificuldades dele. Sempre tive uma conversa franca com a escola, com a equipe multidisciplinar, com a família, com os amigos. Eu nunca tapei o sol, entende? Não é assim, não. É assim, é difícil. Tem dias que ele vai acordar gritando e vai dormir gritando e tu nem tá tocando nele. Tem dias que ele vai ter a mania de perseguição, vai ter, porque ele não aceita frustração, ele não aceita errar. Então, são coisas que a gente vai trabalhar o dia a dia. E é por isso que ele faz terapias. E é por isso que eu digo assim, às vezes as pessoas dizem, vai toda semana na paz. Não, evolui sim. E evolui muito. Então, deixe seus filhos, permite seus filhos evoluírem. Leve nas terapias. Faça o dever de casa, estimule em casa. Porque cada momento do dia é uma estimulação. Né? Olha o Bercado, sentou no chão, mas ele está sentadinho no chão, ele não está mexendo. É uma evolução, vamos bater palma, legal? Isso é verdade. Né? Ó, ele corta cabelo só com CID. Não tem grito, não tem choro, não tem nada. Olha só. Entende? Porque essa parte sensorial é bem complicada com eles. E por isso eu digo assim para as famílias, não desistam. Se unam, se busquem, se precisar de alguma ajuda, estou sempre à disposição, né? Para algum livro, para algum ombro amigo, a gente sempre está ali, junto. Mas faça o dever de casa também. Não entregue achando que é só o poder público que tem que fazer. A gente, quanto família, a gente tem todo o poder. Porque eu sempre digo, uma oração de uma mãe traz milagres, né? Traz uma evolução. Não adianta. E já entrando nessa linha de que a família se dedique, qual que é o conselho que a senhora deixa para uma mamãe? Talvez está no começo, descobriu recentemente. Estuda. Eu mesmo tenho um monte de curso. Tem diploma, não tem, porque tem que pagar. E manter um autista é muito caro, né? Se eu for levar o aluno psiquiatra e neurologista no mês, eu gasto 6 mil reais para ele por mês. É muito dinheiro. Eu mexo, né? Eu tenho esse jeito de rico, mas só me falta o dinheiro. Porque é uma pindaíba, é complicado. É bem difícil mesmo. Mas, assim, estudem. Tem um monte de curso. Tem no Instagram, tem o Dr. Paulo Libaresso, que todos os dias faz uma live
ensinando sobre autismo, ensinando sobre transtornos mentais, de graça. Ele está ali para explicar, para ensinar. Então, faça uma rede, mas uma rede positiva, uma rede que vá trazer realmente conhecimento, né? Não cai em golpe de milagre, de remédio milagroso, de reza, sei lá o quê. Não existe isso. O caminho que existe é de equilíbrio, de estudo e de ciências. E uma questão bem importante, assim, não é todo autista que usa medicamento. Não. Porque as pessoas, não existe medicamento para o autismo. Existe para as comorbidades, né? O Calu é medicado, mas não é todo que precisa, não. O que precisa é de uma terapia comportamental, o ABA é muito importante, comportamental, uma família estruturada, comprometida, que traga essa segurança para ele, mas que insira ele como ser humano que ele é. Não um coitadinho, porque às vezes o preconceito começa dentro de casa. Uhum. E quanto ao luto, não tenham luto, gente. A gente tem filhos maravilhosos, com potenciais, porque eles são divertidos, eles são observadores, são inteligentes, né, meu amor? Isso é pra dizer que tá em gente ocupando, Ah, tá? Entende? São curiosos, né, meu amor? Então, assim, orgulhe dos seus filhos. E busque sempre o melhor. E para a sociedade, para quem nos escuta agora, qual que seria a mensagem que tu gostaria de deixar para essas pessoas, né? Para entenderem, Não talvez. julguem. Não julgue aquela criança em seletividade alimentar, não é porque a mãe não ofereceu comida. Não julgue aquela criança que está sacudindo os braços, que está gritando num lugar público. Calu, não, deixa ali, né? Chame a atenção quando precisa, Sim. né? É necessário, mas... E o tempo deles é um tempo mais curto que Mais o das curto. pessoas, né? Mas que respeitem. Que respeitem, assim, e que não botem um selo. Que entendam, assim, ó, que o dia que está agitado vai passar na frente da fila, porque é um direito que ele tem. Uhum. Né? Porque o autismo ele é considerado uma deficiência. O cérebro não é a mesma coisa que o nosso. Então, respeite. Respeite para ser respeitados. Entendo que aquela família, muitas vezes o cartão de crédito está estourado, está devendo para a família inteira porque tem que pedir dinheiro para pagar as contas do mês. Né? Não dormiu porque a criança teve uma insônia, teve uma frustração, teve uma dor, um dente que caiu. Então, assim, respeito. Eu acho que qualquer base na vida é o respeito. Legal, bacana demais. Thaís, passou rápido a hora aqui nessa conversa nossa, nesse bate-papo. A gente sabe que poderia ficar muito mais tempo conversando aqui sobre esse assunto que é de extrema importância. Sim. Agora, neste mês de abril, tem, né, essa campanha toda especial. No dia 2, né, teve esse dia 2 de abril, É a conscientização. lembrado a conscientização do autismo, do TEA, né, como Sim. o transtorno do espectro autismo. Então, eu quero te agradecer por ter compartilhado um pouquinho. Eu que agradeço a oportunidade de falar desse tema que é tão importante na minha vida. E também agradecer ao Calu que esteve aqui conosco, né? Ó, vem para frente da câmera aqui, ó, Dá para você dar o tchauzinho tchauzinho. pra câmera Naquela ali. câmera lá. Ó. Ali, ó. Isso aí. Ali, meu filho. Isso aí. Então a gente conversou com a Thaís, conheceu um pouquinho da história dela e também agradecemos a cada uma que acompanhou o podcast Falando Nisso de hoje aqui, sempre com o patrocínio da Avelino Braganholo S.A., indústria de papel e embalagens, e também do Mercado Marine, o Mercado Marine de Passos Maia, sempre com muitas promoções para você. Lembrando que você que está acompanhando pela rádio, fica salvo lá no canal do YouTube, você pode compartilhar com mais pessoas para que conheçam um pouquinho sobre a história da Thaís e também entendam um pouquinho mais sobre o autismo, tá bom, gente boa? Um forte abraço a cada uma e até a próxima edição do podcast Falando Nisso.